Olá, amigos da Casa do Caminho. Mais uma vez nos encontramos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, das questões 585 a 600, vai tratar o capítulo 11 dos Três Reinos. Vamos olhar essa primeira leitura no Livro dos Espíritos. Eu vou me permitir ainda uma inserção com a Gênese, que vem 11 anos depois, fazendo um aperfeiçoamento do processo, e vai ser importante que nós tracemos esse paralelo. E antes de começarmos, eu vou pedir, é claro, a vocês a delicadeza de nos perceberem na rogativa de que o frio prossegue. Tá? Continua o frio. Eu estou aqui com duas camisetas. Estou dentro de casa, tudo fechado, gravando para o dia sábado, dia 16 de julho de 2022, mas gravando, né? E é noite e eu estou dentro de casa. Estou com duas camisetas. Tem frio aí fora, gente. Então, vou pedir, na medida do possível, algumas coisas por ordem, né? O que vocês puderem dispor de agasalhos que não estejam em bom estado, limpos, e que possam ser entregues a pessoas. Tem muita gente com necessidade. Mais de 70 famílias vivem sobre o guarda-chuva da Casa do Caminho, né? Dr. Herman, a Alba, a Dirce, a Marilene, toda a equipe que está lá, agrega e absorvem mais de 70 famílias ali. Uma casa pequenina, com tanta responsabilidade e um peso tão grande. Só consegue com a ajuda de cada um de vocês, o carinho, a atenção, o desprendimento, a solidariedade. Então, esses agasalhos, por mais fininho que seja, ele ajuda. Cobertores, mantas, o que vocês puderem dispor. Se não puderem dispor, encaminhe um donativo financeiramente. Aí eu não posso pagar o valor completo de um cobertor. Não tem problema. Você participa da compra de um cobertor. Coloca teu donativo lá na medida do que te é possível. Essa é a pegada, né? Não se sinta aflito porque não consegue atingir. Inclusive o preço dos cobertores do ano passado para cá, mais que duplicado. Ficou uma loucura, né? Há uma certa exploração, mas vamos partir para o suposto seguinte: qual o objetivo? Atender a população em situação de rua que está exposta ao frio e essas famílias que também, dentro de lares não tão bem organizados materialmente quanto o nosso, sofrem com o frio. Então, essa é a segunda questão. Terceira, cesta básica, né? Eu falei dois, né? Falei agasalhos, cobertores, cesta básica. Cesta básica para essas famílias é fundamental. Elas praticamente, se não metade ou uma parcela significativa do que a gente lá no Rio Grande do Sul chama de rancho, né? Daquilo que dá o sustento e dá a forma ao lar para que haja provento de alimentos, depende dessa cesta básica. Assim, é limitador e ao mesmo tempo é de um fator importantíssimo. Só nós podemos modificar essa situação. É a criatura se ajudando pela criatura. Só o ser humano auxilia um ser humano. Então, vamos lá. E a última, é claro, não poderia deixar de ser. Nossa casa espírita, nossa querida Casa do Caminho, necessita de subsídio. Se ela não for subsidiada, não tem como manter. Manteve durante 2 anos as portas fechadas e subsidiando todos os compromissos, inclusive com essas famílias. Houve um evento silencioso dos poucos que lá estiveram e puderam ficar, de subsidiar o mínimo, que foi, na verdade, um grande avanço, um máximo com essas famílias, e na atividade de manter luz, manter água, manter estrutura de taxas. Não tem nenhuma isenção lá, não. Tem não. É ruim de ter isenção assim. Então, precisa de cada um de nós para ter aquela porta abrindo, aquela luz acendendo, aquele espaço limpo e tudo mais. Não é só voluntário, gente. Existe uma coisa que ultrapassa o voluntariado, que são as obrigações tributárias, fiscais e de organização mesmo, de funcionamento e logística, que dependem de nós. Então é isso, os avisos foram dados, o frio continua. Vamos aproveitar esse momento desse nosso encontro, nos desvencilharmos por alguns instantes
eu e vocês que nos alcançam nessa gravação e todos os que venham alcançar futuramente, aproveitar para a gente se desvencilhar dos nossos problemas, das constâncias que ficam, das tribulações que ficam nos buscando, e vamos focar aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Aliás, estudo é conhecimento, conhecimento liberta. Como diz Albert Einstein, tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu saber. Vamos lá. Capítulo 11, que na graça de Deus e de Jesus, doce Rabi da Galileia, modelo e guia da humanidade, esse norte para o nosso íntimo moral, possam estar presentes junto com o Dr. Herman e toda essa equipe espiritual a nos orientar no estudo que ora vamos fazer. Dos 3 reinos, nós vamos falar os minerais e as plantas, os animais e o homem. Vamos parar nesses 2, são 3 itens. Eu vou fazer a primeira leitura e depois nós vamos fazer umas certas reflexões, tá? Os minerais e as plantas, 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, o dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, respondem os espíritos, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, porque a questão moral vem para nós, hominídeos não, homos, né, o Homo sapiens, que tem a qualidade moral. Essa informação e essa resposta, ela vem no tempo e ela faz, é que a gente não dá um olhar, né? Mas é porque havia uma teoria criacionista, né, que todos devem já ter ouvido, né? Adão e Eva. Está muito bem explicado aí por Emmanuel, mas não é matéria para agora. Mas teoria criacionista é a forma de que Deus criou uma criatura e a partir dela criou outra, Adão, e depois criou Eva. Alguns até brincam que foi por isso que a mulher veio aperfeiçoada, que seria bem colocado isso, certamente, mas não é possível, né? Quer dizer, só existe vida no planeta há pouco mais de 5.000 anos, alguma coisa assim. Os adventos todos bíblicos que estão no relato do Velho Testamento, não dá. Contrapor a ciência, não dá. Aliás, para a gente prosseguir no estudo, a gente vai fazer uma pequena avaliação minerais e plantas, né? Todo mundo fala assim, não, as plantas sentem, as plantas têm vida, tá? É matéria das questões 586 a 589, por favor, busquem lá, eu não vou ficar aqui detalhando, mas isso não é uma aula, tem 30 minutos para a gente fazer umas divagações aqui. Então as minhas reflexões são provocativas, no modo que eu vou lhes provocar para que vocês tenham o livro dos Espíritos à mão e possam depois buscar, né? E até criticar, né? Como isso é uma gravação, você pode criticar lá no setor doutrinário da Casa do Caminho, não tem problema, vai chegar para mim, certamente. Mas o meu objetivo aqui é lhes provocar. Então, a planta tem vida? Ele tem uma vida orgânica básica, né? Primária, primitiva. Ah, mas a planta tem inteligência que eu canto para minha plantinha. Não vou fazer mérito de discussão nem criar juízo de valor aqui sobre esse fato. Mas a planta, de acordo com a ciência atual, ela tem uma vida, ela tem é orgânica, mas é primitiva, né? Ela só sobrevive em determinado lugar, tem que ter aquelas condições, ela não reage de forma diferenciada, enfim. Já o homem tem outra. Mas, enfim, para a gente fazer a nossa colocação, eu queria colocar uma coisa. Lá na Gênese, mas você vai falar da Gênese? Boa, porque é importante. Lá na Gênese, 11 anos depois, ele vai buscar lá na Gênese orgânica, a escala dos seres orgânicos, ele vai buscar o seguinte. 11 anos depois, nós estamos falando do mesmo assunto, só que 11 anos depois já na Gênese, que é a parte científica, né, que fecha o Pentateuco da doutrina espírita.
E ele coloca lá na escala dos seres orgânicos, lá na Gênese orgânica, ele coloca: como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor e de água. Perfeito? Olha só que pegada. Desde que lhes faltem esses elementos, perecem, né? A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias envenenam. Oferecem como caractere distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem e sem possuírem inteligência para o fazê-lo. Já o ser humano consegue fazer tudo isso, os animais também, mas as plantas têm vida, mas uma vida orgânica básica. Então, quem pegar as questões 586 a 589 já supera. Ainda lá na 590, ele faz um questionamento. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar e que possam melhor ser utilizadas e possam, assim, fugir dos ambientes ou seres nocivos? Formação natural. Formação. É como a química, né? Ele vai dar esse exemplo. Como a química. Alguns elementos se agregam, outros se repelem. Não existe inteligência, é uma química. É um efeito, é só química. Se você pegar o ímã positivo com positivo, você vai ter uma repelência energética ali. Ah, tem uma inteligência. Não, não tem. Né? É simplesmente ali é física, fazendo a explicação. A mesma coisa vai acontecer com as plantas. Então, tira aí do comum, tem um monte de planta ali atrás. Estou dando oi para elas, mas não vai fazer a menor diferença, tá? Elas possuem uma vida básica. Já os animais e nós, homens, aí sim, nós temos uma condição extraordinária, né? Aliás, como seres vivos, são 5 reinos. Ele estava falando em reino, e é por isso da Gênese, a importância de ler a Gênese, é porque eu vou voltar agora para abrir aqui. Lá no capítulo 1 da Gênese, capítulo 1, caractere da revelação espírita. Lá no começo do item 55, ele diz: apoiando-se sobre fatos, tem que ser progressista a doutrina espírita. E lá, já no final do segundo e último capítulo, ele diz o seguinte, grifado é Kardec, tá? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas se lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ele fala no passado e já fala no futuro, fazendo do presente a reflexão. Então, entre aquele momento de 1857 e 1868, que decorre em 11 anos, Kardec dá uma demonstração de humildade aqui na Gênese quando ele evolui de muitas leituras do que está no Livro dos Espíritos. Então, é importante que muitas das vezes, oportunamente, a gente faça uma consulta à Gênese para ver como está sendo tratado aquele assunto que originalmente é tratado no Livro dos Espíritos. Essa é uma pegada minha. Eu não estou dizendo que deva, que é o certo, isso é uma pegada minha. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Quando nós estamos falando, por exemplo, já hoje em vida, e é importante que se entenda que, mais uma vez, ele está dando aqui uma explicação para sair daquela ideia de Adão e Eva, do criacionismo, daquela evolução que fica limitada e uma história sem pé nem cabeça. Me desculpem, eu não estou querendo agredir os nossos irmãos cristãos na denominação católica, mas é porque não existe uma razão. Eu assumo o meu vínculo com a doutrina espírita pela capacidade de razão daquilo que ela nos aplica e nos oferta de experiência. Primeiro, pela liberdade de pensar. Segundo, o vínculo, como está aqui colocado por Kardec 11 anos depois, lá na Gênese, o vínculo absoluto com a ciência, que é uma ciência exata enquanto não for transformada por outra teoria.
Nós vivemos de teorias. O planeta Terra tem 4,56 bilhões de anos pela medida de urânio na rocha, perfeito. E não são nas nossas rochas, são nos meteoritos que nós recebemos aqui. Então, e isso tem uma margem de 10% de erro. A teoria do Big Bang é a mesma coisa. A teoria de distância, da sucumbência do Sol, tudo isso são teorias que são desenvolvidas, mas é ciência. Produzindo e se adaptando, se renovando, se reinventando, redescobrindo-se assim o Livro dos Espíritos. Então, quando Kardec está colocando essa parte aqui, e agora nós vamos entrar os animais e o homem, ele está colocando, mostrando exatamente o seguinte: não é possível entender a vida no planeta, não é possível entendermos-nos como espíritos encarnados partindo de uma situação que era o criacionismo. Só que ele fez de um modo muito tênue, ele fez de um modo muito delicado, ele se aproximou da ciência, e ao contrário do que aconteceu à época, que foi a grande cisão entre ciência e religião, né? E houve a cisão de parte da sociedade, porque ficaram vinculados à ciência e não havia necessidade, era só fazer a fusão com bom senso. Ele aqui faz essa determinação, ele se apega à consciência, só que evolui. Então hoje, por exemplo, tomei nota aqui, né? Já saí dos bancos escolares há muito tempo e nem sei se estudei isso e se estudei suficientemente. Então nós temos hoje 5 reinos dos seres vivos, né? O que é visto, isso é natural, são 2, né? Os homens e os animais, né? Esse é perceptível, né? Nós temos outro. Depois tem o que eles chamam de fungi, que é na verdade os fungos, né? Que tem uma importância muito grande quando a gente olha para a vida. Aliás, né? O antibiótico vem a partir de um descobrimento da penicilina por causa dos fungos, né? Ele acontece dessa forma, dito quase ocidental, mas um encaminhamento que a gente sabe o quão importante a espiritualidade teve ali com o Sr. Fleming para poder fazer aquela descoberta, e a partir dali a sobrevivência da raça humana modifica-se. São 2 coisas que modificam fundamentalmente, no princípio, essa nossa sobrevivência, porque, só para lembrar, em 1960 nós éramos 3 bilhões estimados de pessoas no planeta. Em 2100 a estimativa é que sejamos 11,9 bilhões. Mas 60 anos depois, e agora, 2022, fazendo uma conta redonda, nós somos mais de 8 bilhões. Isso advém das medicações, das vacinas, que são os 2 elementos, antibiótico e vacina, esse antivida ruim, né, porque o antibiótico vem para combater bactérias que estão em nosso interior, né, nos consumindo, e as vacinas que fazem a prevenção e a mudança do modo de alimentação e a distribuição, por incrível que pareça, a distribuição de riquezas, como ela foi feita. O que se fala hoje, existem muitas narrativas, mas pega o homem de 1960, pega o homem de 1900, quando teve 1920, para fazer uma marcação histórica com influenza, vai lá olhar como eram os fatos e como eram as coisas. Bom, falamos, né, dos 2 reinos, que o primeiro é o animal, o vegetal, falamos também do fungo. Tem os protozoários, que estão lá também numa das teorias da ciência, que é quando começa a acontecer a vida biológica no nosso planeta. E tem a microscópica, a vida que a gente não vê. Aquela que está sobre a nossa pele aqui, e você não percebe, existe uma quantidade de seres extraordinários em toda a nossa volta. Aliás, numericamente, exponencialmente muito maior do que a própria população do planeta, não tenham dúvidas. Tanto quanto nós temos extinções de vidas animais e de plantas que nós nem descobrimos, porque sequer a ciência alcançou. No mundo microscópico, a ciência ainda não alcançou todos também. Mas é bastante interessante. 592, vamos lá para as questões? Se, pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Resposta: a esse respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que os homens sejam animais
e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. Aliás, é muito sem fundamento quando percebemos uma barbárie humana, qualquer que seja, em qualquer nível, sem qualquer especificação agora, e falarmos que esse ser é um animal. Não é não. O animal não destrói, não mata como nós, seres humanos. Ele não preda, ele não rouba, ele toma. Né? Se você pegar ali, o leão matou a presa e der um mole, aí mas ele está roubando, não está não. Ele está no momento de predar também, que é o modo como eles sobrevivem dentro de um instinto chamado reptiliano, mas que não é reptiliano, que são animais de sangue quente também, e nós também. Mas é um instinto, né? É uma inteligência primitiva, é uma necessidade. Nós temos isso também. Ver em meio à fome quando se joga um saco de cereais e ver o que acontece entre os homens. Não vamos falar sobre tantas misérias. Então, é errado. Agora, é exatamente isso que ele colocou aqui, né? Um degrau acima, o animal está lá na Gênese. O animal é livre e procura alimento. E pensa, começa a pensar. Pô, mas o animal pensa. Basta nós entendermos que há pouco mais de 15 mil anos, nós como espíritos aqui encarnados, no desenvolvimento, no propósito, já tínhamos recebido esse projeto extraordinário que é o corpo do Homo sapiens para acondicionar a ação e reação como escola, como moradia, como ferramenta, como oficina de retificação. Tudo isso é o corpo para o espírito que vem aqui em busca de uma oportunização, de uma melhora, que é o que somos, espíritos encarnados, fazendo uso de um corpo material extinguível e temporário, né? Não somos espíritos nem extinguíveis nem temporários, temos origem, temos um tempo de origem, criados simples e ignorantes, e temos o infinito à nossa frente, né? Com o propósito de evolução. É pouquinho tempo, né? Então ele faz essa pergunta aqui, colocando: pode-se então dizer que os animais só obram por instinto? É verdade, eu não vou nem entrar, é a questão 593, pode ir lá. Ele vai buscar isso, ele ainda pergunta se os animais têm linguagem, e tem, hoje em dia nós provamos, inclusive existem mamíferos como os golfinhos, mamíferos aquáticos, com capacidade extraordinária, são uma transição importante, são uma evolução da espécie e que tem uma linguagem extraordinária também. Aí já faz parte de um outro estudo, vão lá e busquem na NASA, que é quem estuda até esse momento, faz parte de um outro estudo que a gente pode até trazer, mas tem uma linguagem extraordinária. E os nossos pets têm uma linguagem extraordinária. Eles vão latir para nós e com o tempo, ou miar, né, que são aqueles mais comuns dentro de casa, de modo que nós já vamos estar condicionados, e eles nos condicionam também, a entender quando é o momento que eles estão com fome, um momento que eles têm a necessidade, por exemplo, o cachorro quer sair, porque ele já tem o horário, ele já fez, né? Ele criou uma inteligência básica que ele já domina uma parte da casa. Ele começa a latir, quer sair, você tem que sair com ele, porque senão vai ficar um inferno dentro de casa. Esses animais evoluem com o contato com o ser humano. Então, pouco mais de 15 mil anos atrás, quando o homem deixou de ser errante, caçador, predador e extrativista para ser localizado, começou a formar a condição tribal, começou a formar suas moradias, para ali então domesticar a terra, as plantas e os animais, porque precisava domestica-se a terra, claro, a terra árida ou a terra selvagem, você não consegue plantar, você não tem que limpar, lavrar, poder preparar, dar todo um trabalho. Isso é domesticar a terra, tanto quanto as plantas. Vai domesticar o milho, o trigo e outros elementos, vai domesticar os animais para viverem mais próximos, a vaca, o cavalo, o boi, enfim, todos os animais, o cachorro, o gato. Todas essas espécies vêm ao longo da história da humanidade, junto com todos nós, encarnados, fazendo sua evolução como princípios inteligentes também que são. Mas ainda longe, ele diz aqui, longe de estarem próximos do homem. Seria como se comparássemos a nós a Deus.
Ele faz essa colocação aqui, nesse momento aqui do estudo. Então, mas eles vão chegar, mas nós vamos chegar a Deus? Não, ele fala uma coisa para criar um distanciamento, né? Faz uma metáfora forte para criar um distanciamento grande. Mas vamos lá, se vocês preferirem, eu vou trazer aqui para facilitar, a meu ver, é a mesma, o animal, com a sua inteligência, por ele não ter inteligência moral, seria o distanciamento que nós temos para Jesus, simples assim, tá? Que há pouco mais de 2000 anos esteve aqui, mas que está bilhões de anos à frente na condição da sua moralidade, da sua luz, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua interlocução em favor do próximo. É simples assim. Agora, os animais, muitas das vezes, eles nos superam de verdade, né? O amor incondicional, a dedicação, né? Você não vê um animal doméstico trair a relação entre dono e ele. Você não vai ver isso acontecer. O animal vai ser fiel até o final. Ele não se assusta, ele não vai fugir, ele não vai te deixar, ele vai ficar contigo. Ele vai suportar as situações. Você vai ficar com fome, ele vai ficar com fome com você. É impressionante isso. Então, existe ali uma inteligência básica, primitiva, mas que ao mesmo tempo nos traz um exemplo extraordinário, né? Nós estamos falando desse momento que eu falei da Gênese, mas eu queria trazer aqui um dado que eu fui buscar para confirmar. Eu já usei outras vezes em palestra e tudo mais, mas eu fui confirmar. A gente está fazendo essa diferença entre os animais e nós. Nós somos corpos preparados para recebermos espíritos necessários à sua evolução. Somos nós, espíritos aqui encarnados. Existe uma quantidade de semelhantes como nós, erráticos, esperando a oportunização, nesse e em tantos outros planetas, de encarnarem e promoverem a sua carreira evolutiva. É uma carreira evolutiva. Os animais são assim também. Eles desencarnam? Desencarnam. Tem alma? Tem. Eu já falei, um princípio inteligente. Divaldo, aliás, tem uma explicação que é uma poesia sobre isso. A gente ouve e a gente se sente realmente reconfortado por todos aqueles que tiveram as perdas dos seus pets e deixam um buraco enorme na gente também, tanto quanto dos nossos queridos, de forma diferenciada, claro. Estou falando tanto quanto porque nos impacta. Mas tem as formas diferenciadas, mas deixa um buraco, né? Deixa um buraco. E Divaldo tem uma explicação. Então, eles saem e voltam. Tem histórias do Chico, por exemplo, que o cachorro do Chico era sempre o mesmo. Ele desencarnava, encarnava e voltava para ele. Até o momento do túmulo do Chico, o cachorrinho preto foi e deitou-se sobre aquele local. Tem uma outra história bastante bonita. Mas esses nossos amigos pets, eles têm esse desencarne e muito rapidamente retornam ao seu movimento, porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm o caráter moral ainda da evolução. Mas em termos de formação, eu estava falando, esses corpos aqui são extraordinariamente modernos, mas nós somos, a nossa diferença de DNA para o bonomo, que é um tipo de chimpanzé, é apenas de 1,3%, tá? Então, mas o macaco é muito diferente, cromossomicamente, tem uma série de valores ali, claro, estou falando isso, mas no DNA, que o senhor Francis S. Collins, diretor do Sistema Genoma, que começou a ser estudado em 2003, e ele tem lá uma passagem no livro dele que é a linguagem de Deus, né? Que ele vem ali como cientista que começou totalmente cético com relação à presença de Deus e acaba assim absolutamente colocado em favor, juntando a ciência e dizendo que o genoma foi a linguagem com que Deus escreveu toda a vida no planeta, toda a vida no planeta. E ele coloca lá, né, que nós temos essa diferença cromossômica, certamente, mas o DNA, a diferença é muito pouca. Nós temos um DNA, alguma coisa de DNA comum e básico entre plantas, animais e o homem. Olha só que coisa fantástica, né? Além do carbono que nos compõe, somos feitos também de um pouco daquilo que compõe as estrelas, como os poetas falam, né? Temos a mesma formação, né? O carbono que está presente em nós. Também temos o DNA,
que formam. Agora, cada um numa especialização para receber determinado termo para nós, seres humanos, recebermos cada vez mais uma forma mais complexa de espíritos mais evoluídos. Querem ver uma coisa? Eu já sou avô, tenho um neto. Ele, quando nasceu, eu achei que ele já ia sair andando, porque a pediatra colocou ele em pezinho, fez uma série de exercícios, ele com o olhão aberto, assim, me vendo e tudo. Já tinha tido o tempo da minha filha. Eu tenho 2 filhos, um de 42 e a menina com 25. Entre o menino e a menina já tinha uma diferença. Eu fico lembrando da minha infância, que já tem mais de 60 anos, de como nós éramos para hoje. Hoje a galera, os espíritos que estão encarnando são chips totalmente novos, são chips totalmente evoluídos. Daí a necessidade de termos corpos mais presentes, mais evoluídos, mais longevos, mais capacitados de gestarmos e nos adaptarmos. Vamos só lembrar, para poder encerrarmos o estudo, eu acho que eu já lhes provoquei demais por hoje, nós somos a única espécie capaz de ocupar todo o orbe terrestre, todo o globo. A única espécie é o ser humano. Nenhuma outra espécie pode estar, a não ser alguns seres microscópicos, alguns protozoários, né, que são as formas mais simples. Depois tem que passar por toda a escala e chegar lá no topo, que somos nós, e estarmos vivenciando e ocupando todo pela adaptação, adaptabilidade e pela inteligência. A inteligência primitiva, a inteligência emocional, né? E a inteligência do córtex frontal, a inteligência elaborativa, que nós somos capazes de elaborar pensamentos complexos e executá-los. Tudo acontece primeiramente no nosso pensamento para depois se tornar realidade. Essa forma que eu tenho aqui para trazer para vocês, para lhes provocar, não deixem de olhar as questões na gênese orgânica, junto com essa questão do Livro dos Espíritos. É muito interessante. E para quem quiser, Francis S. Collins, A Linguagem de Deus, Crescimento do Genoma, também um livro muito bom para se ter. Acho que todos nós que somos espíritas e estudamos e fazemos do estudo uma forma de conhecimento libertário, está aí uma obra que eu sugiro, não desencarna sem ler. Para nós que encerramos agora aos 32 minutos do nosso tempo, agradecemos a oportunidade da reflexão, elevamos nosso pensamento a Deus dizendo muito, muito obrigado a Jesus, o doce Rabi da Galileia, o médico de nossas almas, o irmão maior. A Dr. Herman e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, nosso muito obrigado pela oportunidade. Gente, está frio, não esqueça, quem é solidário não é solitário. Vamos buscar essa pegada. Um abraço de coração a todos.